Irlanda na área. E aí galera, beleza? Um videozinho aí, formato gravado depois de algum tempo, reorganizando as coisas, voltando a produzir melhor aqui pro canal, para falar hoje do meu bloco favorito, que é o que originou esse canal, o bloco Dead Card Games. Com ele, sempre ele, Cecílio Rodrigues, no rolê. Vou deixar ele aqui no cantinho. E hoje essa temática especial, que você já leu aí no título, jogo de lobisomem. Aqui um bonequinho meu de lobisomem que eu tenho, isso aqui. Ele tá bem judiadinho, porque eu ganhei quando era criança do meu papai, que já não está mais entre nós. E eu não sei a linha desse bonequinho aqui, eu não sei de onde ele é, mas eu sei que ele é muito da hora. E apesar dele estar bem cansado, a jaquetinha dele era de couro, ele fazia barulhinho aqui no peito. Apesar dele estar bem cansado, eu ainda guardo ele, porque eu gosto muito dele e porque eu gosto muito de lobisomem. Então ele vai acompanhar o nosso videozinho aqui de hoje, junto com o Cecílio Rodrigues aqui. Será que vai dar certo aqui? Isso, aqui, que beleza. Baita cenário, hein? Aí. E hoje vamos falar de Rage Collectible Card Game. Ele que é o card game do, assim como o V-Tesla é o card game do Vampiro à Máscara, esse aqui é o card game do Lobisomem Apocalipse, que é um RPG com uma legião de fãs, que já está aí na sua quinta edição. Inclusive eu comprei ele numa promoção maluca aí de uma mega corporação, e eu ainda nem abri. Talvez eu abra em live, alguma coisa assim, porque eu manjo zero do universo e zero desse jogo. Esses dois boosters eu tenho faz um tempo, não lembro nem de onde veio, e acabou de chegar mais alguns aqui com informações sensíveis que eu vou abrir junto com outras coisas para complementar esse unboxing, tá? Eu tenho uma regra interna aqui de eu comigo mesmo, que eu só falo de jogos no bloco Dead Card Games se eu tenho no mínimo 3 boosters. Barulhão bacana, hein? E graças a essa loja aqui, eu consegui os boosters que faltavam para falar aqui para vocês a tempo do Halloween. Eu quase comprei um booster de Rage no Mercado Livre, ia pagar R$100 em um booster só. E por indicação do meu mano Jeff, do canal Jeff 3ND, que é um canal especializado em Magic, que também fala muito de VTS, eu descobri essa loja, que é a loja do Jean. Eu não tô ganhando nada do Jean para falar sobre a loja dele. Não ganhei nada do Jeff, não ganhei desconto especial, não ganhei produto, mas eu menciono porque eu acho que posso estar enganado, mas eu acho que é uma loja de um cara apaixonado pelo jogo, que no caso é o VTS, não é o Rage. Mas é um cara que me parece ser razoável, os preços dele são honestíssimos. Eu peguei outras coisas aqui junto, mas para vocês terem ideia, aqui é a guia do pagamento. Aqui ó, o booster que eu ia pagar R$100, eu paguei 31 na unidade e ainda usei o cupomzinho do Jeff para ter desconto. Então se você quer comprar coisas de VTS ou esses boosters de Rage, acessa lá o canal do Jeff, para ter o seu descontinho, tá? De novo, a loja é focada em VTS, não é o foco do vídeo, mas eles têm essas coisinhas de Rage. Eu comprei algumas coisas a mais aqui de VTS e olha, eu vi até que, tá vendo aqui, tá um brindezinho aqui, hein? Porque eu estou gostando do jogo, não joguei ainda, mas por falta de tempo, mas eu gostei, o jogo é muito interessante. Tô com meu deckzinho pré-com que eu ganhei do Jeff e já vou pegar mais algumas coisinhas para experimentar o jogo. A maior parte do vídeo está sendo isso. Então eu peguei aqui booster velho, aqui já era Vampire, Dark Sovereign,
Ender Deck Masters, que é isso aqui. Isso aqui vai para outro vídeo, não vou abrir isso aqui hoje. Alguém enxerga a data? 95. Então, lá no começo. Mais um aqui de Vampire também. Reckoning, Heights of Reckoning. Parece que é 2006. Isso aqui parece que é focado nos caçadores. 2 boosterzinhos de Rage. Aparentemente a mesma coleção, que é a limitada, de 95. Deixa separado. E peguei mais 2 de Jihad, porque eu achei da hora. E aí vamos ver o que ele mandou aqui de brinde. Uma cartinha. Uns adesivos. Opa! Tomando aqui um Raptor. Tô começando a entender melhor o jogo. E um vassalo do VTS, tá? Cartas de mestre. Aqui é a habilidade que o seu vampiro tem que ter para jogar ele. Então é isso. Adesivinho de VTS do Jean. Jean VTS Store. Aqui. Esse é o símbolo da marca. Então, a marca confiável. Pode ir sem medo. E esse aqui tá muito da hora. Esse adesivo aqui, ó. Que brisa. Da hora. É isso, não é um vídeo. Como é que fala, velho? Não é uma promoção paga. Mas divulguei porque eu achei justíssimo. Vou fazer aquela thumb de sempre. Tá rolando o vídeo, né? Tá. Vou fazer mais uma aqui. É isso aí, galera. TV ao vivo. Vou tentar não estender muito esse vídeo, apesar de que ele já tá com 6 minutos. Eu nem falei nada do jogo ainda. Vamos ver. Bom, antes de ir para o unboxing, informações básicas do jogo. Rage é o jogo de 1995, que durou até 2003. Não, até 99, na verdade, de forma oficial. Já vou falar mais sobre isso. E teve uma base de fãs aí muito forte. Ainda tem muitos fãs dele, muitos fãs do RPG, saudosistas ainda jogam, de certa forma. Oficialmente da White Wolf Entertainment AB, que é a mesma aqui do Jihad, o símbolozinho deles. A mesma aqui do Jihad barra VTS, aqui ó, que é a mesma dos RPGs Tabletop, tá? Designer Mike Tinney e Steve Weick, ou Weick, não sei dizer. Esse jogo aqui ele foi da White Wolf de 95 no lançamento até 97. Aí a Five Rings, qualquer coisa, FRPG, adquiriu ele, lançou em 98 e 99. Aí a Wizards comprou essa Five Rings, essa editora, e logo depois abriu mão dela, vendeu por conta da venda da Wizards para Hasbro, deixou de lado e ficou no limbo o jogo até que em 2003 veio uma outra distribuidora, conseguiu os direitos e lançou algumas coleções consideradas fan-made de 2003 até 2017. É bastante coisa. Então, mas assim, isso aqui é a primeira coleção, é a limitada barra unlimitada, né? Unlimited, que é o que você acha bastante ainda, porque teve uma tiragem gigantesca. Aí tem mais 2 coleções que você ainda acha, ok, o resto é bem raro, porque é tudo bem limitado, e essas fan-made eu nem sei dizer se você acha, certo? Mais informações aí sobre o produto. Ele joga de 2 a 6 jogadores, pelo que eu vi no BGG, 3 ou 4 é o melhor, então também é um jogo com uma cara mais de multiplayer, tá? Ele tem bastante similaridade com o Vampiro, inclusive, com o VTS. Parece ser um pouco mais simples, um pouco mais straightforward e mais focado no combate. Parece bem legal também, mas o Vampiro parece um pouquinho mais complexo mesmo. Idade a partir de 12 anos ou mais, porque é muito sangrenta as imagens das cartas, tá? Partidas de 45 minutos, mais ou menos, tá? Então, mais informações, teve a Limited edições, né? Limited e Unlimited, que é essas aqui, 95. Daí veio Umbra em 95 também, que teve uma tiragem alta. Aí veio o Wyrm, WYRM, não sei como fala, de 95, que parece que a tiragem já foi menor. War of the Amazon, de 96, e Legacy of Tribes, de 96 também.
Depois essa editora aqui, a Five Rings Publishing Group, FRPG, obteve a licença do jogo e fez mais 7 sets pequenos com poucas cartas. Então esse aqui é um set de 276 cartas, cada booster tem 12 cartas e tinha um pré-cons de 60 cartas, aquele formatão de monte de carta aleatória, não era um deck pré-montado mesmo no começo. Depois que essa FRP conseguiu o jogo, saíram 7 novos sets. E depois uma empresa que chamava Azrael Publishing. O que acontece? Quando essa FRP pegou o jogo, a FRPG pegou o jogo, eles fizeram muitas mudanças de mecânica e acabou separando o jogo entre dois subjogos, né? As cartas têm o verso igual, muitos estilos de arte parecidos, só que não é compatível um com o outro. Então, esse aqui, que é o clássico, é conhecido como Rage Apocalipse, apesar dos nomes ser só Rage. E o mais recente é o Rage Tribal Wars, apesar do nome e do verso das cartas ser igual também, oficialmente, tá? Bom, mais informações aqui. O deck para jogar são 25 cartas de Sept, que é a sua seita, o seu clã, e 20 cartas de combate e mais os seus personagens, tá? No máximo 2 cartas de cada cópia no deck. É interessante que você não perde por deck over. Se você acabar o seu deck de combate, você reembaralha ele e compra de volta, mas o seu deck de Sept não. E ele também tem aquela ideia de você completar sempre a mão. Inclusive no início da fase de combate você pode descartar a mão inteira se você quiser e completar 5 cartas. Então ele tem uma pegada estilo do VTS também, de você reciclar bastante a mão, ter bastante acesso a cartas diferentes, tá? Bom, tipos de carta, eu vou falar brevemente para a gente conseguir vê-las depois e ficar mais claro. Mas tem as cartas de personagem. Quando você vai para a partida ela é definida uma pontuação, e essa pontuação está descrita nas cartas de personagem, que é a pontuação de renome. Então cada personagem no topo direito tem um valor, e você monta o deck baseado nos seus personagens e baseado no valor que vocês vão jogar, tá? Então o recomendado para iniciantes é 15 pontos de renome, e o mais praticado, pelo que eu pesquisei, são 20 pontos de renome. Então você vai lá com um vampiro de 5, um de outro 5, um de 7, um de 3, ou sei lá como é que você vai montar a sua build. Você vai ter ali a sua alcateia, e aí em cada fase de combate você escolhe um como alfa. Esses pontos de renome são os pontos de vitória que o seu oponente ganha ao matar cada um dos seus lobinhos aí. Então tem essa ideia que me lembra bastante Wargame, né? Você monta o seu exército ali com uma pontuação pré-definida, uma ideia que eu gosto, uma ideia que me interessa bastante. Além das cartas de personagem, tem as cartas de combate e as cartas de Sept, e daí tem vários tipos de cartas diferentes entre elas, tá? Acho que eu vou dar mais detalhes sobre as cartas e sobre o jogo depois que a gente abrir, tá? Bom, brevemente, a lore é a lore do RPG. Eu não manjo muito da lore, mas pelo que eu entendo, ela se passa, pelo menos nessa quinta edição, que é o que eu pesquisei um tempinho atrás. O apocalipse já aconteceu, então é um jogo pós-apocalíptico, de certa forma. Até a quarta parece que era uma coisa que era iminente, mas agora ele já aconteceu. E aí são clãs de lobisomem que interagem entre eles, apesar de ter algumas rixas e tal. Mas são clãs de lobisomem ali, com seus elos espirituais com o mundo dos espíritos, fazendo seus corres, né? Então, não é medieval, apesar do que parece aqui pelas algumas imagens, mas é tempos modernos. Então tem quadrada, metralhadora, arma, bomba, carro e etc. E a lore, o que eu sei, é mais ou menos isso. A arte desse jogo chama muita a atenção de todo mundo por onde passa. Tem muitos artistas consagrados do Magic, por exemplo, o Ron Spencer, que é o cara do Cabal Therapy, do Crisol, do Arto Diabólico, que fez também aquelas lentes de ouro de Tarkir nova lá, que são os olhos dos dragão, que eu achei meio tosco, mas fez. Quem mais? Tem o Anson Maddox, que fez o Animated Dead e o Elfos de Lanoir, a primeira arte do Elfos de Lanoir, aquele perfilzão de moicano laranja lá, sei lá.
Tem Larry McDougall, que fez o Sig, fez Heritage Druid, mais algumas coisas de Lorien. Tem Tony Dieterlitz, que fez o Brainstorm original, fez o Terminate lá da caveirinha pegando fogo, então... E além deles tem outros, John Bridges, tem Dennis Caleiro, tem Fitz e etc e tal. Então a arte desse jogo, para quem gosta de arte, é um show à parte. O layout da carta é um pouco estranho em alguns momentos, tem cara ali de anos 90, mas esteticamente eu achei muito legal. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um unboxing, e aí quem quiser ver só o unboxing pode ir embora depois disso, e eu falo um pouco mais sobre o jogo para ver quanto fica este vídeo aqui de duração. Então eu vou abrir primeiro os meus dois, depois os dois que eu comprei com o Jean. Última olhadinha no booster. Quem quiser ler, dá um pause aí. $1,95, preço sugerido aqui. Sugerido não, eu acho que era uma limitação, o preço tinha que ser esse e acabou. Tem umas chases aqui, que são as... deixa eu ver se aparece aqui. Special Past Lives Chase Cards, um em cada 276. Que são as ultra raras do jogo, ou equivalente a isso. Tem, se eu não me engano, 13, que são como se fosse uma aura de personagem especial, tá? Então, um pacotinho meio laminado, boa qualidade. O verso da carta aqui, de combate. Ah, esse aqui é um problema. Como ela é muito brilhante, eu vi vários relatos de que as cartas grudam. Tinha umas meio grudadinhas aqui, mas já saiu. Tá aqui, meio damage isso aqui, ó. Mas tudo bem. Carta de combate. Carta de Sept, que são os dois decks separados. A sequência do booster. Eu anotei isso em algum lugar, mas é uma sequência escrota que só, viu? Deixa eu achar aqui. Aqui. Vai ser uma carta comum, de cima para baixo uma comum, depois 3 raras, 3 comuns de novo, 3 incomuns e 2 comuns. Que sequência bacana! Mas é isso, vamos que vamos. Então aqui uma personagem, Virus to Wyrm, aqui é o custo de renome dela. Aqui, vamos ver aqui, cadê? A tribo que ela pertence, então os Glasswalkers. Aqui, deixa eu ver se eu acho. Não, aqui é a raça, que é humanoide, que nasceu de pais humanos, tem o Lupus, que nasceu de pais lobos, e tem o Metis, que é meio uma mistureba, que é mal vista pela galera. Aqui é os Augúrios, tá? Aqui é o Aron. Os Augúrios é meio que as classes. Ele tem relação com a fase da lua onde o personagem nasceu. Então aqui o Aron é o da lua cheia, que é o guerreiro, tá? Então aqui a gente tem uma menininha guerreira na moto, no boteco aqui com os Hells Angels, com um cara tomando um drink, trocando ideia com ela. A Rage aqui é meio que o poder dela de raiva, de combate, digamos assim. O Noses, que eles falam que é o Genosis, é mais ou menos o poder psíquico dela, vai ter relação não com o combate físico, mas com magias, poderes, encantamentos que ela pode jogar. E o Health é a vida. Aqui é a habilidade que ela tem, palavras-chave e etc. Então vamos ver. Virus, que é ela, tem mais 2 rage quando eu estiver combatendo um Wyvern oponente. Um Iron, mas continua sendo considerado como um rage 2. Para quando ela tiver que virar para o Crinosform. O Crinosform é o que? O Crinosform é isso aqui, ó. Todos os personagens têm um verso que ele fica em tese mais forte, que é o modo de combate dele, e ele ganha habilidades diferentes e tal, e o poder aqui aumenta, né? Então aqui ela tem Rage 2, Noses 4 e Health 2. E aqui ela vai para 5, 4 e 3, tá? Então ela fica um pouquinho mais forte. Quando que ela flipa, a condição para flipar, pelo que eu pesquisei, se ela tomar 2 de dano ou mais, ela flipa pro Rage, tá? Então ela tem 2 de vida. Se ela tomar 2, que é a Rage dela, ela flipa pro outro lado. Só que ela só tem 3 de vida, então se ela tomar 3, ela vai morrer. Então
percebe-se o porquê ela é comum. Ela é relativamente fraquinha, tá? Mas ela viraria com a Rage 5 e com mais essa habilidadezinha dela. Outra curiosidade das cartas é que elas têm um selinho. Dá pra ver bem, hein? Meu estilinho, o que estão fazendo hoje em dia no Magic nas cartas raras. E essas que são dupla face, o selo tá na parte inicial, né? Na frente da carta. Então aqui é comum, aqui já é raro. True Silver Hills. Aqui o texto aqui do artista tá bem difícil de ler, mas é o William O'Connor. Reserved. True may begin the game armed with a clave equipment card. Então ele começa o jogo já equipadinho. Então, interessante, ele Children of Gaia, também é dos guerreiros ali. O verso dele, legal. Olha, vai para 658, né? Então, ó, 254, flipou 658. Então é mais difícil dele morrer num peido só e se lascar. Então, comum, rara. Aqui é uma cartinha de combate, máquina inclusive. Combate Action. A Rage, aqui é o mínimo de Rage que o seu personagem tem que ter para jogar essa carta de combate. Então nesse caso aqui ele tem 2, do outro lado ele tem 6. Teria que ter no mínimo 10 para poder jogar essa carta. É free spell, você não paga nenhum custo para jogar e ela dá 8 de dano. E aí como é que funciona o combate? Vou aproveitar e pular para essa parte. Esse aqui é o meu alpha, dentro dos meus personagens eu escolhi ela como alpha. E o meu oponente que eu vou atacar escolheu ele. No multiplayer é a mesma coisa. Eu acho que tem sentido de ataque, igual tem no VTS, mas não tenho certeza. Essa informação ficou meio difusa para mim. Bom, nós dois vamos lutar. Eu vou atacar ele. Eu vou lá na minha mão e escolho uma carta de combate em segredo. Deixo aqui, ele escolhe a dele e a gente vai flipar ao mesmo tempo. E aí vai ver quem causa dano em quem e o que acontece, tá? Então o combate tem essa dinâmica, daí a gente continua, vai lá e faz de novo, faz de novo, faz de novo, até um dos dois morrer, um dos dois recuar, ou alguma outra coisa acontecer para dizer o contrário, tá? Então, comum, rara, rara. Aqui temos uma glaive, é isso que ele pode começar? Olha só, veio ele e veio a arminha dele, da hora. A glaive é um equipamento, outro tipo de carta. Um personagem equipado como a glaive perde 1 ponto de noses enquanto ele estiver equipado, e ele dá noses 3. Ah não, ele tem que ter noses 3 no mínimo para você poder equipar. Não entendi. Para que serve então, né? Acho que ele aumenta o noses 3. Fiquei na dúvida agora. Enfim, 3 raras, agora como que era mesmo? 2 comuns, é isso? 3 raras, 3 comuns agora. Então a gente tem lá um 3/8, pode ser usado por personagens hominídeos, na forma hominídea. Então os dois ali poderiam, porque eles são aminhos, mas quando flipar você não pode usar. Pode usar cartas com até 3 de rage, cartas de combate. Aqui ó, uma cartinha bem grudadinha. Comum. Evento. Reclaim the Stolen. Legal. Mother Touch. Um gift. O gift é tipo uma spell, tá? Que você casta usando o nose em vez de ser do combate. Tá? Comum, comum, comum. Agora é incomum, se tudo estiver certo. 3 incomuns. Flak Jacket, equipamento. Cartas enforcadas. Aura of Confidence. Isso aqui é muito suco dos anos 90. As cartas enforcadas, né? Olha lá. Coaching the Litany. Renown 1. Multi. Que legal. Multi é um outro estilo de carta que é a fase do jogo, que é a fase de votação. Então isso se assemelha um pouco ao VTS, tem a fase de intriga, vamos colocar assim. E nessa fase você joga as cartas de multi. Elas vão resolver do maior
valor de múltiplo menor, e os seus personagens votam de acordo com o renome dele. Então, por exemplo, eu tô lá com só o meu True Silver Hills, que tem 7 de renome, eu tenho 7 votos, vamos colocar assim. Se o cara tiver 4 personagens que totalizando dá 10, ele tem 10 votos, então ele tá ganhando. Então naquela dinâmica de multiplayer acaba ficando interessante para isso. Você joga essa carta durante qualquer multi para ganhar Paradox, you control double is renowned for 1 vote only. Philodox eu acho que é um augúrio, né? É isso, que é da meia-lua, o juiz, e ele vai voltar dobrado em uma votação só. É bom. Essa aqui é incomum. No Escape, artezinha bem legal. Combate Event. Então tem o Combate Card e o Combate Event. O Combate Action, na verdade. Stinging Wound. Então aqui, ó, as duas diferenças. Isso aqui é para dar dano, então tem que ter no mínimo 1 de rage para jogar e dar 2 de dano. E esse aqui é um evento que influencia o combate onde ela está sendo jogada. Tá? Essas duas são comuns também. Legal. Booster interessante. Achei legal que veio o campeãozinho com a arminha dele. Booster número 2. Olha essa arte, velho. Muito da hora. Morgan de Unworthy. Philodox, Fianna e Metis. Metis é o que é mais meio a meio, então ele é mais feião, que ele é tipo uma mistureba, uma miscigenação. Por isso que tem tanto racista que gosta desse jogo. Se você gosta, não quero te ofender, mas na história teve umas questões problemáticas com esse jogo. Se você conhece, você sabe do que eu tô falando. Enfim, um comum, 3 raras, Tanzut. As cores eu não sei o que quer dizer, sinto muito, mas eu imagino que tenha relação com a facção. Lucky Blow. Deitou e deu um bisnaguinha no cara. Knife Wind. Legal. Agora 3 comuns. Burrow, aqui ó. Quem joga Sorcery tem Burrow aqui também. Isso aqui é removal. User can burrow into the ground to escape. Ah não, você usa para fugir do combate. Os cards têm um cheiro meio de óleo, galera. Um cheiro, até me perdi aqui. Foram 3 raras, agora é comum, tá? Um cheiro meio de óleo, sei lá, um cheiro diferente. Reclaim the Stolen. Evento. Full Moon. A Full Moon podia ter uma arte um pouquinho mais legal, né? Mas tá bom. Aí vem 3 incomuns e 2 comuns. Rite of Passage. É bacana a estética porque tem muita coisa que parece tribal ali. Tem os clãs que são misturados com nativo americano. Tem clã que é misturado com celta. Scream of Gaia. Então eu acho bem interessante a proposta visual do jogo, as escolhas estéticas. Vital Blue. Essa carta aqui é dele, Ron Spencer. Olha essa arte. Fatiando as tripas do cara. Precisa ter 6 de rage, dá 4 de dano. Nossa, pera lá. Olha isso aqui. You strike your opponent in the sensitive area. Então você acerta o seu oponente na área sensível. Para o resto do round de combate, seu oponente é considerado como se tivesse rage 1 for the purpose of playing combat cards. Então isso aqui é uma máquina, eu achei, hein, cara. O cara, para jogar cartas de combate, ele vai ter o equivalente a rage 1. Então ele só pode jogar carta com o custo de rage 1 aqui. Muito legal. Bite. Baita print também. Legal. 2 boosters do Jean agora, tá? Eu gostei bastante. Gostei bastante de tudo que eu vi. Esse selinho aqui
é aqueles, acho que de anti-furto da gringa. Se você fosse roubar, apitava a paradinha. A memória do meu celular está acabando, então preciso dar uma acelerada. Moavírus repetida, tá bom? Olha esse aqui, eu acabei de falar. Charging Bull. Anos 90, talvez hoje alguém poderia interpretar que é estereotipado, não sei o que. Não sei, galera, não vou problematizar, mas eu pago uma rajada para esse estilo de arte aqui. Na moral, o Indigo é outra classe lá das famílias ali, facções, na verdade, sei lá como é que chama. Forceful Wind. Então a estética eu gosto. Justice Under Gaia. Olha o pau comendo. Lobão com as pinturas meio tribal. Serenity. Serenidade. Rito de Glória. Firmling. Inimigo. Tem cartas de inimigo também, bem lembrado. Então o inimigo você coloca no meio da mesa e qualquer um pode ir lá atacar ele. A troco do quê? A troco de matar ele para ganhar aqui 7 pontos de vitória, tá? Scourging the Worm. Falcão. Tá bom. Passarinho. Outro evento. Bane Arrow. Mãozinha de esqueleto. Faint. 0 dano. E Attacking the Worm. Richard Thomas. Legal, gostei bastante. Principalmente por conta aqui do Charging Bull aqui. Esse daqui foi um dos prints mais legais que a gente teve. E esse Justice Under Gaia também. Último booster. Eu, como de padrão, eu fiquei umas 2h30 fazendo roteiro, anotando coisa, vendo vídeo de regra, de gameplay. Anotei tudo de todas as fases, como funciona. Não falei nada, porque senão ia ficar maçante, porque eu acho que fica meio tosco. Mas esse tipo de vídeo dá trabalho. Se você puder dar aquela força aí no YouTube, todo mundo sabe como funciona. Rumor. John Bridges. Go, Fangs Fist. Ah, essa aqui é a roupa do coisa lá, né? Sabe aquele cara? Sabe, né? Rage 10, Health 10. Cara, é um tanque de guerra, cara. Scout Mission. Esqueci o nome do cara, velho. Kraven. A roupa do Kraven, o caçador. Silhouette. Mais um inimigo. Você bota lá no meio da mesa. A ideia é você pôr e você já matar, né? Você não vai pôr para os outros caras ir lá, roubar o seu frag e ganhar ponto de vitória de graça, né? Mas, Mindspeak, a gente sabe que nem sempre os nossos planos dão certo. Saving Face. Mother's Touch, já veio uma. Agora é 3 e 2, é isso mesmo. Então essa aqui é incomum. True Fear. Carinha em choque com o lobão chegando. Legal. Nem a olho nu eu consigo ler o nome do artista. Stag. Essa aqui, Marte. Celta, né? Mais feinha. Shroud. Manto. Últimas duas cartas. Tem Fergnarl. Tá pelado, né? Virou um titã do Tycoon Titan. E a última cartinha. Nicaber. Olha só, dá uma martelada no joelho do cara. Brian LeBlanc, your opponent acts at -1 rage for the next round of combat. Bacana. Gostei bastante. Digam aí se vocês já jogaram esse jogo, se vocês manjam do RPG, me corrijam aí de possíveis coisas que eu falei errado. Legalzinho essa, mas essa aqui... Muito legal essa arte. São só as raras, tá? Vou repassar só as raras. Esse cara aqui não dá. Charging Bull.
Nenhum personagem com um renome maior do que ele pode negar o challenge dele. Muito boa essa arte. New Wind, Lucky, o foco, Lucky Blue, cachorro. Aqui, ó, é o carinha com a faquinha dele. Tem até a faquinha dele na imagem, né? Aqui, ó, tá aqui, tá com uma peixeira aqui. Tem nada a ver, mas é isso. E isso aqui eu vi gente usando nos vídeos, então isso aqui talvez seja bom. 8 de dano. Parece que é GG que mata muita gente. Mas é isso, galera. Esse foi o Rage CCG. Espero que tenham gostado. Vai sair mais alguns vídeos aí com temática de Halloween, se tudo der certo. Mas dá aquela força aí. Todo mundo sabe como funciona. E em breve mais vídeos de VTS também, tá? Quero jogar em breve, se tudo der certo, para abrir os boosters que eu comprei com o Jean e quem sabe mais algum deckzinho. Fechou? Valeu!